Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeo, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos aqui iniciando o desafio do Palhares 2.0, né, como vocês podem ver aqui, que foi um desafio que surgiu a partir da pergunta de um aluno, né? Ele queria saber qual que era a prova mais difícil que eu já tinha feito na minha vida. Então, hoje eu tentei explicar para ele por WhatsApp, mas eu percebi que ia ser muito complicado, porque as condições e as regras, elas eram muito diversas, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa prova nos próximos vídeos, mas hoje eu quero dar as regras, né? Mostrar para vocês como que foi a minha experiência quando eu bati o olho e falei, meu Deus, não é só a questão de uma questão ser difícil ou fácil, mas como que são as estratégias que eu utilizei para vencer esse desafio, né? Então, ela foi uma prova de doutorado, né, na área de inteligência artificial, feita ali abordando os temas de probabilidade estatística e aprendizagem de máquina. E a questão é que assim, ela foi uma disciplina que começou presencial e devido à pandemia do coronavírus, ela acabou sendo adaptada para EAD. E apesar da prova apesar da disciplina ter sido dupla, né, ou seja, ministrada por dois professores diferentes, as provas elas iriam ser no mesmo dia ao final, né? Houveram, lógico, vários métodos de avaliação ali de trabalhos, de projetos que a gente fez, mas a prova final ali que tinha um peso relevante, a gente então estava esperando que fosse tudo no mesmo dia. Porém, a gente teve uma surpresa, né? Na véspera da prova a gente descobriu que iam ser duas provas e não uma só. Então a gente estava estudando ali para uma única prova, percebemos que iam ser duas provas. Então esse já foi um primeiro aspecto psicológico que bagunçou a gente. Bom, apesar do conteúdo ter sido muito bom, as aulas terem sido muito boas, apesar de EAD, houve um outro problema, porque os professores eles não disponibilizaram nenhuma lista de exercício, né, para a gente estudar. A gente acabou encontrando, né, a gente reuniu alguns alunos e encontramos algum material de outras disciplinas e usamos como referência para estudar. Então a gente se baseou nos exercícios que foram feitos em sala e nessas listas adicionais que a gente encontrou aí procurando na internet, tá? Então, sem mais delongas, né, eu vou mostrar para vocês como foram essas provas. Lembrando que como foram duas provas, uma prova foi uma prova mais conceitual aqui ligado à parte de probabilidade estatística, né, então classificador Bayesiano, testes de hipótese e tudo mais. E a segunda parte mais ligado a técnicas específicas, como reinforcement learning, clustering e vários algoritmos aplicados aí, né? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a primeira dessas duas provas, né? Foi a prova de relacionada à parte de probabilidade estatística. Então você abriu o sistema e você se deparava com isso aqui, ó. Eu não vou dar zoom aqui nas questões, pessoal, porque a gente vai discutir cada uma dessas soluções nos vídeos posteriores, tá? Então, por enquanto, o que eu quero mostrar para vocês é a cara, né, da prova. Você abriu o sistema e você então se deparava com uma prova em inglês, né, onde você tinha uma hora para submeter aqui um PDF, né? Então, uma prova dissertativa, só que não dissertativa do tipo que você escreve no computador, digita, né?
uma prova dissertativa feita no papel, onde você tem que escanear ou tirar uma foto e submeter no sistema, tá? Bom, isso daqui já poderia ser um problema se você não tivesse um bom planejamento. Você tinha que saber mais ou menos quanto tempo você ia gastar para digitalizar a prova e subir ela para o sistema, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente está dando uma olhada, né? São 4 questões com 10 itens. Então, eu vou falar mais ou menos da experiência que eu tive, né? Eu comecei aqui com a questão 2, que é uma questão de regressão linear. Claro que a regressão linear ela é um procedimento longo, que a gente tem que achar a curva, tem que calcular o erro e fazer uma predição. Então, é uma questão longa, né? Provavelmente a questão mais longa da prova. Porém, como era um tema muito, vamos dizer assim, manjado, eu já tinha preparado um algoritmo ali em MATLAB e uma planilha em Excel para eventualmente, se caísse um problema de regressão, eu poder fazer isso de forma quase que automática, né? Então eu setei aqui as informações que ele deu e eu já tinha essa curva praticamente pronta. Praticamente todo o tempo que eu gastei foi para passar limpo, né? Lógico que eu não podia só passar limpo a resposta final, porque por mais que eu tivesse implementado e eu sabia fazer aquilo, ia ficar a impressão que eu colei, né? Então, passar limpo essa questão levou bastante tempo, né? Porque vocês vão ver que é uma questão longa. Mas é uma questão fácil, né? Bom, a questão 3 é uma questão aí de avaliação de classificadores. Questão muito fácil também, eu tinha já a intuição que isso poderia cair, porque é um tema fundamental. Então, basicamente, expressar ali a matriz de confusão e fazer ali as métricas, precisão, acurácia, revocação e score F1, né? Também um exercício bem simples, né? Eu também já tinha um algoritmo mais ou menos preparado para isso. Só tem que tomar cuidado para não inverter ali a diagonal secundária, né? Trocar o falso positivo com o falso negativo. Mas de fato é uma questão fácil, né? Também levei ali, mesmo com o algoritmo, para passar limpo e deixar tudo coerente e bonitinho, média de 10 minutos. Então, pode-se dizer que entre entender a prova e fazer essas duas primeiras e passar limpo, eu levei aí no máximo, um pouco, talvez mais ou menos meia hora, né? Um pouco mais, talvez. Porque na questão de regressão linear eu acabei errando o gráfico, tive que apagar e tal. Bom, a quarta questão é a questão da estatística de Valde, né? Então, basicamente, tem 2 classificadores. Você tem que medir ali se eles são estatisticamente iguais, né? Então, você vai aplicar a equação de Valde ali com os parâmetros que ele deu, validação cruzada, e fazer um teste de hipótese. Conceitualmente muito simples, né? Eu tinha também isso implementado já, um teste de Valde ali, eu tinha feito em MATLAB. O grande problema aqui, pessoal, é que a conta do teste de Valde ela é grande, né? Uma expressão grande. Então, por mais que eu consegui achar a solução imediatamente, e eu sabia qual era a resposta, ali em 2, 3 minutos eu já tinha isso aqui pronto, eu tive que passar limpo, né? Então, passar limpo a equação de Valde, ele deu trabalho. Eu levei aproximadamente ali para fazer a questão inteira ali uns 15 minutos, porque não bastava eu colocar o W ali, né? O resultado da conta e falar se aceita ou rejeita. Eu tinha que explicar tudo isso para mostrar que eu entendi, né? Então, basicamente, por mais que seja uma questão rápida, simples, eu levei um tempo razoável aí para passar ela limpo. Então, no frigir dos ovos aí, quando eu terminei ali a questão 4, né, de passar limpo, eu tinha levado aproximadamente quase 50 minutos, né? E aí eu falei, eu só tenho 10 minutos agora para postar isso. Eu bati o olho e eu vi que a questão 1, por que eu pulei ela logo de cara? Ela tinha uma ideia simples, só que ela era bem diferente de todas as outras questões que eu tinha feito nos meus estudos. Então eu sabia mais ou menos o conceito, mas eu não tinha certeza. Então eu teria que pensar, né? Eu não tinha lá a solução fresca, né? Eu teria que fazer meio que um improviso ali. Então eu deixei lá para o final, como eu só tinha 10 minutos, eu optei pelo seguinte: eu passei ali uns 2, 3 minutos revisando,
as outras questões, vi que estava perfeito. E como eu tinha uma prova muito difícil pela frente, ainda que seria a prova dissertativa, a prova múltipla escolha, né, que seria a segunda parte da matéria, eu decidi não fazer a questão 1. Né? Eu revisei, encontrei um errinho aqui, não me lembro se na questão 2 ou na 4. Foi até bom que eu evitei perder um ponto de besteira. E aí eu gastei esse tempo, então esses 5 minutos 5 minutos para corrigir, 5 minutos para passar para o sistema, né? Então, pessoal, eu consegui submeter a prova faltando 1 minuto e até enviá-la ao sistema deu ameaçou travar, né? Se tivesse travado eu poderia perder tudo. Mas eu consegui enviar ali faltando 20 segundos para o sistema fechar, né? Percebam que eu tinha os algoritmos prontos e eu tinha bastante clareza de como que eram as soluções. Basicamente eu levei esses 50 minutos só passando a limpo, né? Vamos dizer, 40 minutos só passando a limpo. Então, não deu nem para começar essa questão que não era tão comprida, mas a questão 1 que era mais difícil, né? Realmente, assim, se eu tivesse ali 1h15 para fazer a prova, eu conseguiria entregar ela totalmente correta, mas 1 hora foi completamente impossível, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer aí que, em relação à prova 1, o fator limitante aí foi o tempo, né? A prova não estava difícil, mas devido às condições de tempo, realmente não tinha como fazer ela inteira, a menos que você soubesse o que ia cair, você já tivesse fosse só o tempo de passar limpo, né? Se você parasse para pensar, não dava tempo de jeito nenhum, tá? Bom, mas essa era a prova fácil, né? Agora então, vamos começar a prova 2, né? Então a prova 2 aqui eu já vou adiantar para vocês que o tempo também foi muito complicado, tá? O tempo foi realmente complicado, mas tinha uma vantagem que ele tinha um sisteminha aqui para você ir organizando, né? Então eu abri o sistema, o tempo começou a correr ali, 59 minutos e 49 segundos, né? Então, tinha 60 minutos cravado, né? Para responder. Bom, o que foi difícil nessa... Vamos olhar então. Foram 8 questões, múltipla escolha. Você fala assim, múltipla escolha é mais rápido. Bom, mais rápido se você não tiver que ficar fazendo conta, desenhar diagramas e entender ficar interpretando coisas muito complexas, né? Aqui, analisando a questão 1, a gente já vê que é uma questão longa, né? Você tem várias definições aqui a respeito de árvore de decisão e floresta aleatória. Definições bem longas, né? O fato de estar em inglês, eu acho que não é o fator mais complicado. Afinal, a prerrogativa é que o aluno de pós-graduação tenha o domínio do inglês, né? Inclusive é um pré-requisito para você ingressar. Só que assim, essas são definições muito específicas, né? E como ele está pedindo a incorreta, pode ser que tenha... lógico, todas essas definições elas são coerentes, elas estão mais ou menos dentro do que a gente espera. Só que se tiver um elemento aqui que está contradizendo, que está invertendo algum elemento, a ideia principal da frase, você tem que estar se preocupando muito mais com a forma como foi escrita do que o conteúdo, né? O conteúdo a gente sabe que é mais ou menos isso, mas a forma como ele foi construído pode atrapalhar. Então esse aqui era o primeiro bloco, né? 2 questões. A primeira questão aqui deu bastante trabalho ter certeza se era essa mesma alternativa, né? Uma coisa interessante, você falou assim, mas basta você copiar aqui, né? Você copia o texto, cola ali no Google e vê se tem alguma palavra errada. Interessante, né? Na verdade, o navegador está travado, né? Você não podia... Se você tentasse copiar, selecionar alguma coisa, ele dava uma mensagem de erro. A única coisa que você conseguia selecionar eram as bolinhas. Então nada disso de colar no Google, sem chance, né? Bom, mas a gente pode então já ressaltar aqui que uma dificuldade foram os enunciados longos em inglês, né? Acho que isso aqui foi uma coisa que foi bem complicada, tá?
Um outro aspecto que... Bom, aqui olhando para a questão 2, é uma questão um pouco mais tranquila, né? Uma distância binária. Tem uma expressão para isso. Essa eu não tinha implementado, né? Mas deu para fazer rapidinho no papel ali. Quando você clicava em avançar, você ia para o segundo bloco. E aí você já não podia mais voltar para o primeiro bloco. Então, um outro aspecto aí que eu considero que complicou bastante a vida foi a questão da gente ter uma navegação travada, né? Tanto no aspecto de você não conseguir consultar, isso eu acho que é coerente, porque de fato, senão você poderia colar, mas a navegação travada de você não poder voltar dificulta na manutenção do tempo, né, pessoal? Eu vou só... Vejam que é o seguinte, né? Vou fechar aqui o Notepad só para vocês darem uma olhada. Vocês veem que aqui eu tô com 41 minutos, então quer dizer, se são 8 blocos de... 4 blocos de 2 questões, eu teria que fazer cada um em 15 minutos. Aqui eu já cheguei atrasado, eu já gastei quase 20 minutos naquele primeiro bloco. Então aqui eu já sei que eu tô atrasado, né? Bom, mas tudo bem. Aqui a gente tem uma questão de redes neurais, né? Um Perceptron, um classificador Perceptron. E essa é uma questão bem simples, tá? Só que vocês vão ver na solução que ela é enorme, né? Por quê? Primeiro porque eu preciso ter o algoritmo implementado já do Perceptron para fazer o teste, né? Preciso jogar essas entradas aqui e ver qual que é a saída, aplicar a função ativadora e tudo mais. Então isso já não dá para fazer essas contas na mão em 5 minutos. Mesmo usando o algoritmo, você leva por volta de 5 minutos, né? Então você teria que ter esse algoritmo implementado. Isso já... Então a necessidade aqui de algoritmo, ela já é um outro fator limitante, né? Necessidade de algoritmo. Um outro aspecto que dificulta bastante nessa questão específica é que ele não falou o que era bola e o que era cruz, qual que era 0 e qual que era 1. Então você tinha que testar não só as 8 saídas, você tinha que testar 8 saídas, né? Colocar 8 saídas no Precepto, e ainda tinha que testar ali 2 cenários possíveis. Então você tinha que fazer 16 combinações, né, para conseguir achar a solução. Então eu achei que o enunciado ele poderia ter sido um pouco mais bem elaborado no sentido de dar essa informação para a gente não gastar tanto tempo. Mas só essa questão eu gastei por volta ali, eu acho que de talvez uns 8, 10 minutos, né? Como eu já estava atrasado, eu já estava chegando na metade da prova. Quando eu cheguei numa questão aqui muito difícil, que era a questão de MDP, né? Na verdade aqui é um algoritmo de Reinforcement Learning, né? Mais precisamente aí com o algoritmo K-Learning utilizando o Epsilon Long Reach. Então, vocês veem que um enunciado enorme, bem complicado, né? Então, como eu já estava chegando na metade do tempo, aqui essa questão eu já tive que abortar, né? Não teve como fazer. Então, essa questão, além de necessidade de algoritmo, ela está bastante abstrata, né? Então a gente pode chamar de uma questão abstrata. Bom, isso daqui... então, a gente vai discutir, mas vocês veem que é uma questão que tem uma notação bem carregada, né? E, salvo engano, tem algumas informações nesse... Esse aqui dependia você fazer um desenho um pouco complicado, que era diferente do que foi dado em aula, né? Afinal, tinha 3 estados. E também, um outro problema é que tinha informações aqui que, se não me engano, você não precisava dela, né? Você podia negligenciar. Então, eu acho que era esse stay aqui. Então, esse estado aqui, ele nunca acontecia, né? Então, era uma informação que estava ali mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Então, de fato, uma questão muito difícil, né? Segundo bloco. Bom, segundo bloco aqui eu vou minimizar de novo o bloco de notas, né? Cheguei aqui com menos de meia hora, então, como eu desisti de uma questão, eu ganhei tempo, né?
Aqui a parte ali para animar a gente, né? Então, chegamos num bloco com duas questões fáceis. Então, uma questão aqui de árvore de decisão, bastava fazer um diagrama ali no papel, era bem tranquilo, né? Mas também você tinha que ter muito cuidado para não errar, né? Então, por mais que seja fácil, ela levava tempo. E aí a sexta questão, uma questão aí de algoritmo de agrupamento, né? O clustering, basicamente utilizando o método K-means. Eu tinha preparado também um algoritmo ali para resolver o K-means caso caísse, mas esse aqui dava para resolver na mão, o algoritmo não ajudava, né? Então era um algoritmo aí de você inicializar os centroides com algumas sementes, mas uma questão fácil é que também deu para garantir algum ponto extra, né? Questões muito fáceis a gente não pode desperdiçar tempo, né? Então, por mais que para garantir que eu não ia errar, eu gastei muito tempo nelas também. Eu gastei 10 minutos em cada uma para conferir que eu não tinha errado. Então, cheguei no último bloco faltando 13 minutos, né? Então, um minuto atrasado aí. E aí, outra questão aí de MDP, né? De processo de decisão de Markov. Aí uma questão aí também até parecida com o que a gente viu em aula, mas assim, com uma notação bem abstrata. Vocês podem ver que muita informação. Salvo engano, tinha aí também uma informação ou outra que você não usava para nada. Era um grid, né? Então esse aqui era um problema de value iteration. Quando você combinando aí, na verdade, processo de Markov aí com as políticas, né? Então, era um exercício que precisava desenhar o diagrama, precisava fazer várias contas, né, de probabilidade aí com números quebrados. Realmente 3 iterações era demais. Então não deu assim, né? Essa daqui eu já bati o olho e falei, entre fazer essa e fazer essa, que é uma de definição, eu vou gastar os meus. Eu já estava acabado, né, psicologicamente, por estar na segunda prova quase na sequência. Então eu decidi aí, optei por fazer apenas a questão 8, né? Então, basicamente de 8 questões, eu acabei abandonando 6, abandonando 2 delas, fiz só 6. Das 6 que eu fiz certo, só que 2, infelizmente, eu cometi erros aí na hora de passar pro gabarito, escolhi a alternativa errada, né? É o que a gente faz com pressa, né? Eu digo até que qualquer boa prova você erra na hora de passar pro gabarito, né? Todos os concursos que eu passei até hoje, eu tive esse problema e mesmo assim eu passei, né? Então, voltando aqui então com o Notepad, né? A gente pode dizer que era uma questão tranquila aí de definição, só que eram vários assuntos, né? Então, você tinha que julgar aí, estava falando de redes neurais, né? Backpropagation, falando aí de árvores aleatórias também com o algoritmo de bootstrapping e o cross-validation. Então, eram conceitos bem diferentes. E você também tinha que achar incorreta. Então você tinha que encontrar um problema em alguma dessas frases, né? Foi um desafio aí não muito complicado, né? As definições elas pareciam realmente corretas, mas tinha uma que tinha uma palavrinha trocada, que invertia o sentido. E aí com isso, então, eu cliquei em finalizar, faltando aí 1 minuto para entregar a prova, né? Para terminar o tempo. Então, pessoal, essa daí foi a minha experiência com essa prova. Vocês podem ver que não basta, você tinha que ter várias estratégias prévias, né? Controle do tempo, você tinha que estar já preparado ali para escanear, mandar eventualmente para o seu celular, para o e-mail. Você tinha que ter uma estratégia para enviar a prova, você tinha que ter uma estratégia aqui para controlar o tempo, já que você não podia voltar nos blocos anteriores. Então, cada prova ele tinha suas regras e suas estratégias, né? E aí com isso, então, eu consegui garantir uma nota satisfatória. Mesmo sabendo tudo, praticamente eu sabia todo o conteúdo, eu teria a condição aí de fazer pelo menos aí uns 90% da prova, né? Talvez
deixaria de fato para trás aquelas do MDP, mas aí por toda a pressão de tempo da primeira prova eu tive que deixar uma em branco, e pela pressão de tempo da segunda prova eu acabei passando 2 erradas para o gabarito e 2 eu desisti. Então vejam que por mais que eu soubesse tudo e eu tivesse bem treinado, foi uma prova bastante difícil, né? Um método bem desafiador. Claro que isso foi experimental, né? Os professores estavam testando essa tecnologia, eles receberam nosso feedback, foram bastante coerentes na avaliação, né? E aí houve todo um conjunto complementar de notas para compor o conceito final. Mas isso aqui é só para vocês verem mais ou menos como que é uma prova de doutorado na USP, né? Então, nos próximos vídeos a gente vai resolver uma questão de cada vez. Então, aguardem e até os próximos vídeos. Muito obrigado. Ei, Terráqueo, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.